O negócio é o seguinte, se você investe na Petrobras ou está pensando em investir, prepare-se. O que está por vir pode ser o pior cenário já enfrentado pela companhia nos últimos anos e não, isso não é exagero. Hoje a gente vai tentar desvendar esse iceberg de problemas que pode estar se formando sob a superfície da rota de uma das maiores empresas do Brasil e entender quais são os riscos para as ações, para os investidores e para o país. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, eu sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. E é o seguinte, o Lula demitiu Jean Paul Prats do comando da Petrobras, depois da empresa ter um resultado muito ruim no trimestre, bem aquém do esperado, na minha opinião, um resultado que a gente pode chamar de frustrante. E aí, com essa notícia forte, eu começo esse vídeo lembrando que o anúncio do Prats como presidente, quando ele assumiu, já foi considerado ruim. Então você tem aqui uma notícia de 2022, apesar da experiência na área, nome reforça a expectativa de mudanças na política de preços da Petrobras. Então o Prats foi considerado ruim quando ele entrou, e aí com isso a gente chega à marca de 8 presidentes na Petrobras em um período de 8 anos. Foram 2 nomes durante o governo do Michel Temer, 4 no governo do Jair Bolsonaro e agora 2 sob comando de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do país. O Lula só está mantendo a média, beleza? Mas vamos ver os resultados da Petrobras já já, mas antes, veja você aqui, né? O presidente Lula, ele conversou com Sérgio Gabrielli, que foi quem comandou a Petrobras entre 2005 e 2012, no fim da tarde de ontem, pouco antes dele se reunir com o Prats e avisar que ele estava saindo fora do comando da empresa. Esse Sérgio Gabrielli, ele foi presidente da Petrobras no auge dos escândalos de corrupção da empresa e também atuou naquela fase de grandes investimentos da estatal, investimentos horríveis na maioria deles. Então a notícia é péssima, os ADRs já sentiram o baque por aqui. Petri 4 sofrendo, e não só a Petrobras, como outras estatais também. Nesse momento, a queda das ações é de 5,73% no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então a quedinha é típica de Petrobras, né? De vez em quando a gente tem esses solavancos. Quando a gente olha aqui os resultados, em teleconferência nessa terça-feira, o Prats ele havia ressaltado o compromisso da empresa com a remuneração do investidor e do investimento em ativos de petróleo, o que ninguém sabe como fica agora com a nova presidente ou o novo presidente que vai assumir. Os investimentos da Petrobras com a exploração e produção de petróleo totalizaram 2 bilhões e meio de dólares no primeiro tri, 21% acima do mesmo período do ano passado. Aumento dos investimentos em desenvolvimento dos grandes projetos que sustentarão a curva de produção nos próximos anos. A gente sabe que a Petrobras precisa investir. A empresa ela fechou com um lucro líquido de 23,8 bilhões de reais, o que representa uma queda de 38% em relação ao mesmo período de 2023, em relação ao trimestre anterior de mais de 41,8%. Esse número ele ficou abaixo das expectativas de mercado. Você tem vendas e produção. Quando a gente olha aqui a justificativa, a receita líquida caiu 12% em relação ao quarto trimestre de 2023, influenciada principalmente pela menor receita com as vendas de diesel no mercado interno e com exportações. A redução da receita com derivados no mercado interno deveu-se principalmente aos menores preços, à sazonalidade do consumo, ao aumento do teor de biodiesel na mistura e à perda de competitividade da gasolina para o etanol. E essa menor receita decorreu também de menores volumes de vendas para Acelen associados aos menores preços realizados. Isso aqui é o que explica basicamente, as vendas caíram 15% se você for ver,
Mas se você voltar um pouquinho essa fita, você vai ver que, embora o Jean Paul Prats tenha sido nomeado presidente da Petrobras com a expectativa de promover grandes mudanças na gestão e no planejamento estratégico, não foi muito bem isso que aconteceu na prática. Então você vem aqui, Petrobras, por exemplo, essa notícia aqui é de começo de 2023, março de 2023. Petrobras paga até 9 vezes mais dividendos que concorrentes internacionais. Qual que era a conversa aqui? Quando a gente comparava o dividendo da Petrobras com outras empresas internacionais, você vê que a Sinopec distribui 9% em dividendos, depois a gente tinha Exxon e Saudi Aramco com 4%. E ali os analistas tentavam explicar que enquanto a estatal brasileira ela tinha um custo de extração de barril de $5,85, grandes concorrentes internacionais têm despesas que podem oscilar entre 15 e 25 dólares por barril. O tema sobre a distribuição de dividendos tem gerado críticas por parte de representantes do PT. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, defendeu em suas redes sociais que o modelo realizado deve ser revisto. Naquele momento, ela ficava sempre fazendo esses tweets, essas coisas idiotas. A expectativa dos membros do partido era de que o atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, buscasse levar esses percentuais para um número mais próximo entre os concorrentes internacionais. Só que a galera esquece, né, que o dividend yield é com base no preço da ação também, que estava barato muito por conta desse risco já precificado também. Mas enfim, né, a ação da Petrobras está barata há muito tempo, não é à toa. Então, como você viu, a expectativa era de que o Prats levasse esse percentual para um número mais próximo entre os concorrentes internacionais, desse uma mexida boa ali e fizesse o que eles queriam, só que apesar disso a empresa continuou distribuindo dividendos gordos com uma gestão que até agradou o mercado em certos momentos. Ela disparou mais de 60%, renovou as máximas históricas de valor de mercado nos últimos meses e agora, ao que tudo indica, essa troca se deve à cobrança por mais investimentos da estatal. Durante a campanha do Lula, ele prometeu voltar a investir, a Petrobras voltaria a investir, além de criticar os dividendos exorbitantes também da época. Então não tem jeito, né? O investidor ele acaba colocando em pauta essa discussão, né, do direcionamento estratégico da Petrobras, né, do CAPEX ali, dos investimentos, dos dividendos, da alocação de capital, todos esses ruídos que a gente sempre fala, que toca no assunto quando fala da Petrobras, eles vêm à tona agora. A Petrobras informou que recebeu a indicação de Magda Maria de Regina Chambriardi para exercer os cargos de presidente da companhia e de membro do Conselho de Administração. Ela foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo no governo Dilma, tá? E já era evidente esse desgaste político que estava acontecendo entre o Prats, os ministros envolvidos, o próprio presidente. Então, para muita gente, esse nome ele não é bom, o nome da Magda Chambriardi não é bom. Está relacionado com a última gestão do PT, quando a estatal foi sacudida também com escândalos de corrupção, má gestão da própria política dos preços dos combustíveis. Então, é um sinal do governo, não tem como negar, e é uma sinalização péssima, diga-se de passagem. Tá? E eu vou te explicar um negócio aqui. Essa Magda Chambriardi, tá? Ela pode fazer o mercado sentir saudades do Prats. Tá? O Prats ele tem mais de 30 anos de experiência no setor de energia, com destaque para petróleo e gás, obviamente. Como eu falei aqui, ele não fez nada demais quando a gente olha, tentou equilibrar as coisas, na posição dele. E quem é Magda Chambriardi? Engenheira civil, trabalhou pouco mais de 22 anos na Petrobras, foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, como eu falei, entre 2012 e 2016, durante os governos da Dilma e do Michel Temer, mas a visão dela é que pode não agradar muito o mercado.
ela publicou um artigo na revista Brasil Energia em novembro do ano passado, defendendo que a Petrobras ela precisa gerar retornos sociais para o Brasil e que os estados produtores de petróleo também precisam ter esses retornos. Segundo ela, 10 anos depois do pré-sal, as obrigações das petroleiras de investimento no Brasil foram desfeitas e os investimentos da estatal foram muito reduzidos. E nesse mesmo artigo ela cobrou abertamente que a Petrobras utilize o plano de investimentos para fomentar o desenvolvimento da indústria nacional. E eu não ia comentar, mas eu vou comentar. Ela critica também o fato de que no plano de investimentos de 2024 até 2028 está prevista a construção de 14 plataformas sem nenhuma indicação de que parte delas seja encomendada a estaleiros brasileiros, porque são mais caros. E ainda afirmou que, e de menor qualidade, e ainda afirmou que o mesmo plano ele prevê a construção de 40 barcos de apoio nesse período, mas também sem indicações de que parte seja encomendada para a indústria naval nacional. Segundo ela, a construção de uma plataforma geraria cerca de 2.000 empregos diretos, enquanto a construção de navios de apoio empregaria cerca de 1.000 pessoas diretamente, um único navio. E é isso, que, na minha opinião, já prejudicou, esse tipo de política já prejudicou e vai prejudicar de novo a empresa e o país. Você pega a OCDE, que considera que esse tipo de política de protecionismo pode até ajudar governos a atingirem objetivos de curto prazo, mas a competitividade, a produtividade do país, ela acaba sendo prejudicada e bem prejudicada com o tempo. Porque os setores que se beneficiam desse protecionismo, eles consomem mais recursos, e outros setores são forçados a reduzir a produção, aumentar importações, e isso acaba prejudicando as oportunidades de crescimento e até mesmo de inovação que surgem numa economia dinâmica e diversa de verdade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você protege, você incentiva aquilo ali, o dinheiro não é infinito, existe o custo de oportunidade. Então os empresários e os investidores, quem tem dinheiro, vai olhar para aquilo e vai ver, olha, o governo está priorizando, está me dando um subsídio muito grande, está me protegendo aqui, então eu não preciso nem ser bom nisso, eu vou ganhar dinheiro, então eu vou pegar o meu recurso, eu vou alocar ali. Esse recurso, ele deixa de ser alocado em outras indústrias, que seriam mais competitivas no longo prazo, de forma mais sustentável, sem depender desse tipo de incentivo. E é por isso que, no médio e longo prazo, esse tipo de política prejudica o país, prejudica a nossa indústria e prejudica, inclusive, a própria Petrobras. E aí você olha, segundo Lula, o Brasil é grande demais para renunciar ao seu potencial produtivo e não faz sentido, por exemplo, para ele a gente importar combustível, porque não tem refinaria, a gente importar plataformas de petróleo, microprocessadores, aeronaves, satélites, porque ele afirma que nós temos capacidade técnica, capital e mercado em grau suficiente para retomar a industrialização e a oferta de todos esses produtos e serviços em nível competitivo. Não temos, definitivamente nós não temos. A gente é competitivo no agro, em commodities e acabou. Então essa excessiva ênfase nessa política protecionista, isso traz sérias consequências, inclusive para o setor de óleo e gás, inclusive gerando menos emprego de forma sustentável. Em 2017, o governo Temer cortou pela metade esses níveis de protecionismo exigidos, o nível de conteúdo mínimo exigido nacional nos leilões. Bolsonaro manteve, mas agora já mudamos novamente com mais protecionismo. Então, um dos motivos da perda de competitividade da indústria é essa defasagem tecnológica, é um efeito negativo do fato de a gente não ter internacionalizado as nossas empresas desde muito tempo. Então, se o protecionismo já foi tentado várias vezes e nunca deu certo,
por que os governos continuam insistindo nesse tipo de coisa? Eu posso te falar que boa parte dos problemas da sociedade brasileira, talvez, vem justamente da interferência indevida do governo em várias áreas, especialmente na economia. E os maus empresários, eles têm muito mais benefícios quando o governo se mete. Então, o protecionismo é um exemplo disso. Lobby pesado de empresários que não querem concorrência, né? Empresário nenhum quer, mas a concorrência precisa existir. Mas aí o governo, ele leva algo em troca nesse lobby aí, como já aconteceu. Então, a minha opinião, a Petrobras é uma produtora de commodities. E o que significa isso? Que ela tem um capex de manutenção elevado, ou seja, um custo fixo alto, ela precisa repor esses ativos, ela precisa investir muito só para manter as operações, a dependência do preço da commodity para gerar caixa, ela tem investimentos em aumento de produção que ela precisa fazer, que são sempre um risco também, porque vai um alto fluxo de caixa direcionado para esses investimentos, o que obviamente impacta a saúde financeira da empresa no curto prazo. É natural que, às vezes, dependendo do ciclo de investimento, ela aumente até a sua dívida nesses momentos. E a produção, você até consegue projetar com mais precisão. Claro, né, que todo o projeto tem seus riscos de execução, mas é relativamente mais simples de você estimar a capacidade de produção futura com base nesses projetos, principalmente à medida que as fases desses projetos vão avançando. Só que os frutos desses investimentos em aumento de produção, eles vão ser colhidos lá na frente. E quanto que o petróleo vai custar lá na frente? Ninguém sabe. Então aí que está o risco. Aí você fala, Badu, então melhor a Petrobras não investir. Mas aí não investe lá na frente, o preço do petróleo explode, todo mundo ganhando dinheiro, as petrolíferas colhendo os resultados e a Petrobras não. Então é um risco também. Então esse é um risco natural de uma empresa que explora a produção de petróleo e derivados e foca no que ela sabe fazer, no que ela é eficiente. O risco aumenta quando a empresa compromete uma parcela maior do caixa com investimentos em áreas que ela não domina. É óbvio que esse risco aumenta e esse é o receio do mercado. Isso pode acontecer. Eu, por exemplo, posso dar o meu próprio exemplo. Eu não entendo nada de criação de gado de corte. Então, se eu decidir me meter a besta e começar a investir nisso agora, pode ser que daqui a 2 anos o preço da arroba do boi gordo esteja lá nas alturas, os criadores que entendem ganhando muito dinheiro e eu tendo um baita de um prejuízo porque eu resolvi investir no ramo que eu não entendo, não sei gerenciar custos, não sei vender, não sei fazer porra nenhuma. Sobre a Petrobras, como eu falei, o Prats vinha sendo até um bom conciliador entre os interesses dos investidores e do governo. Esse novo anúncio traz novamente essas preocupações com relação a uma potencial intervenção política nas operações da empresa de forma mais agressiva. Então é importante você, que é investidor, monitorar se algum aspecto da governança vai ser alterado depois do anúncio. Até porque não é tão fácil assim. As leis atuais, o estatuto da Petrobras, eles trazem mais desafios para qualquer nova administração que seja para alterar significativamente a alocação de capital, as políticas de preço de combustíveis e essas coisas que mudam muito o rumo da empresa. Mas é desse tipo de desafio que o governo gosta mesmo. Então, na minha opinião, é o seguinte, com relação aos dividendos, você tem essa política dos 45% do fluxo de caixa operacional, depender do nível da dívida, já diminuiu. Se a empresa parar de distribuir os dividendos extraordinários, para onde que vai esse dinheiro? Então, o mercado, ele aposta que a gente vai ter mais investimentos em refinarias para controlar melhor talvez o preço dos combustíveis e depender menos do mercado na política ali do mercado internacional, especialmente no diesel, nessa questão de política de preço. E com a empresa tirando o foco da sua atividade principal, que é a extração de petróleo em águas profundas, que é o core, os lucros podem diminuir ainda mais e as ações podem levar o baque delas. Você compra ou vende? Na minha opinião, a gente tem 3 cenários possíveis aqui. O primeiro deles é entrar alguém na presidência da empresa, não fazer esse estrago todo que está todo mundo com medo, como aconteceu na época do Prats, e aí seria bom. A empresa vai pagar um dividendozinho até legal,
pode diminuir os dividendos extraordinários, vai fazer uns investimentos ruins? Vai, mas a Petrobras aguenta esse pequeno desaforo, se não for nada demais. O cenário bom, quando você olha mesmo assim no curto e médio prazo, não tem, tá? No fundo não. Mas o que seria bom, na minha opinião, seria esse cenário, esse primeiro cenário, com o petróleo subindo muito de preço, a empresa gerando muito caixa para aguentar ainda mais qualquer tipo de pressão, com mais fôlego ainda, sobrando mais dinheiro ainda para pagar dividendos. Isso pode acontecer. O cenário péssimo seria, né, muito mais intervenção acontecendo, Lula ganhando essas próximas eleições, mais 4 anos para o PT arregaçar o Goiás dentro da Petrobras. Esse seria o pior cenário, como eu falei, por conta das leis e das mudanças que a gente tem no estatuto, dificilmente isso vai acontecer. É o que já aconteceu no passado, quando quase que sucatearam. Eu não compro ações da Petrobras nesse momento. Mantenho as ações que eu já tenho, já comprei Petrobras esse ano, já falei aqui. Nesse momento, continuo recebendo meus dividendos, mas não compro. Estou satisfeito e ciente do risco que eu estou correndo também. E o investidor ele precisa parar com isso, parar com essa coisa de quando a Petrobras está lá a 45, pagando muito dividendo, todo mundo quer ser acionista da empresa e nesses momentos a galera quer correr. Não dá para fazer isso. Na minha opinião, você deveria ter feito isso antes, se você já tem ações da Petrobras. Por quê? Porque quando a Petrobras está pagando muito dividendo, quando você tem esses riscos meio que fora do radar, está todo mundo achando, né, que está tudo mil maravilhas, você precisa saber que você está colhendo aquele resultado por conta de um risco maior que você correu também ao investir nas ações. Então é isso, o risco ele às vezes se materializa, às vezes não. Como agora, por exemplo, essa queda ainda aconteceu, mas a gente nem sabe muito bem quem que vai ser a nova presidente, se realmente vai assumir e o que vai fazer, se a gente vai ter mudança significativa de rumo de governança. Tem que esperar e aguardar os próximos capítulos para ver o que acontece. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui, vejo você na próxima, tamo junto, valeu!